Olá, boa noite. Deixa eu pegar meu fone. Olá, boa noite. Estão me ouvindo? Pra gente testar aí se tá tudo certo. Olá, acho que estão me ouvindo. Então, que bom. Sejam bem-vindos. Hoje eu resolvi fazer uma live para falar um pouco sobre como a gente pode melhorar um pouco o ambiente da casa em meio a essa quarentena. Oi, tia Jussa. Oi, Giba. Para a gente melhorar um pouco a nossa casa no ambiente de quarentena, né? A gente está passando por um período aí que todos tiveram que ficar em casa. Muitas pessoas nunca ficaram tanto tempo em casa, né? Então a gente teve que reaprender, as pessoas tiveram que reaprender a ficar em casa, a estar no seu ambiente familiar. Oi, Tati. A, a conviver de novo em família, a ficar na sua casa de uma outra maneira, né? Espaços que antes a gente ia para casa, muitos iam para casa só para dormir, viraram espaços de convívio, né? Oi, Moritiba, sejam bem-vindos. Espaços que antes eram vamos para casa dormir, viraram espaços de fazer tarefa, viraram cozinhas que nunca foram tão usadas, né? Espaços que foram percebidos de maneira diferente. Não sei se você aí que está me vendo já teve essa percepção, né? Se já parou e pensou, nossa, podia ser alguma coisa diferente na minha casa. O objetivo da live de hoje é a gente falar um pouco sobre isso, sobre como a gente está percebendo as casas diferentes, né? Como a gente está percebendo o ambiente da casa de maneira diferente, como as pessoas estão percebendo isso. E inclusive algumas dicas, algumas ideias de o que você pode fazer aí, mesmo na quarentena, mesmo nesse período delicado, que com certeza a gente tem que economizar. Ó, minha filha tá na outra sala ali, né? Super conectada. Eu disse para ela assim, filha, quanto mais você colocar no coraçãozinho, mais vai entregar a live para outras pessoas. Ó, então já fica a dica. Se mais pessoas é para assistir, você pode compartilhar a live ou você aperta aí no coraçãozinho que vai para mais gente, tá? Então, nunca foi, né? Nunca a gente precisou tanto transformar um ambiente, né? Nunca a gente precisou tanto se conectar com a nossa casa do que esse período, né? E eu venho falando que, na verdade, isso vai longe. Talvez não com um uso tão restrito, mas com esse ambiente seguro, né? Isso vai mudar comportamento, vai mudar compras, vai mudar a forma como as pessoas percebem o ambiente externo, né? Essa quarentena vai fazer a gente perceber as coisas de maneiras muito diferentes, né? Não sei se vocês aí já quiseram. A Tati já colocou, nossa, nem fala, já quis mudar alguma coisa em casa, Tati? Se eu aqui já quis mudar, fico imaginando vocês aí, né? Eu quis mudar e algumas coisas, inclusive, mudei. Então, algumas coisas são simples de mudar e que já fazem toda a diferença. Algumas coisas são um pouco mais complexas, mas você pode planejar, você pode pensar, né? Vejo que é uma fase que eu venho chamando de ressignificar o espaço doméstico, né? De novo, o espaço que era só para dormir virou espaço para estudar, virou espaço para trabalhar. Eu não tinha um escritório em casa, por exemplo, né? Virou um espaço para eu trabalhar, para minha filha estudar. A Tati escreveu assim, mais armários na cozinha. Né? Eu ando no ciclo de tirar as coisas que não fazem mais sentido. Então eu ando, né? Sabe o 5S? Eu não sei se vocês já fizeram aí, né? O 5S, já fizeram alguma organização, alguma limpeza? Aqui já são umas 2 caixas. Espero que saia mais, porque a gente começa a ver que tem coisas que também não fazem sentido a gente ter. Né? Tem gente que percebeu que precisa de casa maior, tem gente que percebeu que mora numa casa maior, pode ter uma casa menor. Essas percepções aconteceram muitas, né? Depoimentos de clientes meus, de pessoas próximas, mas ainda vão mudar muito mais, né? Porque, de novo, a gente está passando por um motivo, por um momento de muitas mudanças, né? E esse momento
passa por ressignificar a nossa vida emocional, né? Os nossos conceitos como pessoas, e isso reflete no ambiente que a gente vive. Não tem como a gente dizer, né? Eu falo isso muito, não tem como a gente dizer que nós somos duas pessoas, né? Uma é o ambiente, uma sou eu e depois onde eu moro. Se a gente está refletindo, e esse momento veio para isso, para a gente refletir a nossa vida, a gente acaba refletindo sobre o ambiente onde a gente está, sobre as coisas que estão perto da gente, né? A gente acaba percebendo coisas que talvez fazem falta e coisas que estão em excesso, né? Se vocês perceberam já e estão querendo mudar alguma coisa, né? Se estão, putz, está faltando alguma coisa. Eu tenho vários depoimentos já de pessoas que, tipo, deixaram muitas coisas, né? Foram deixando reforma, foram deixando algumas mudanças, foram deixando, e agora ficaram tanto tempo em casa que, cara, aquilo tá incomodando demais, né? Tem coisas que incomodaram vocês já nesse período que vocês estão em quarentena, que vocês tiveram que ficar mais em casa? Pode compartilhar aí que depois eu posso até comentar sobre isso, tá? Mas a ideia é a gente falar de coisas ou ações pequenas até que possam tornar o espaço onde que a gente está convivendo, que vocês estão convivendo durante mais tempo, que esse espaço possa ser mais agradável, que esse espaço possa ser mais confortável, né? Que ele tenha mais qualidade de vida. Porque muitas vezes as pessoas até constroem, compram um apartamento, constroem, mas vão acabando deixando de lado alguns detalhes. E esse detalhe é que às vezes falta, né? Parece, nossa, tô aqui, mas eu não pintei uma parede. Nossa, mas falta um quadro pendurado. Nossa, parece que tá vazio. E isso tudo agora veio à tona, né? Porque foi-se obrigado a ficar em casa. E não se teve essa escolha, então acabou se olhando durante, sei lá, 12 horas acordado para aquela parede branca que te incomodava há muito tempo. Então aquela parede que te incomodou, talvez ela te incomoda hoje 3 vezes mais. Então, esse é a primeira introdução que eu queria falar, assim, que é um momento que a gente vai mudar as nossas percepções, a gente vai mudar as nossas percepções de mundo, a gente vai mudar as nossas percepções de ambiente, a gente vai mudar as nossas percepções de segurança, de conforto, o ser humano vai mudar o comportamento e isso reflete de novo muito nas nossas casas, né? Então, essas percepções diferentes é que também nos dão sensações de conforto diferente, né? Eu falo muito que conforto é muito relativo. Quando eu faço um projeto para um cliente, eu sempre pergunto né, qualidade de vida, conforto, gente, isso é muito relativo. Isso depende da percepção, dos gostos, da vivência, da cultura de cada pessoa, né? Às vezes uma coisa que para mim é essencial, para outra pessoa que vem na minha casa acha, nossa, isso não precisava, e vice-versa. Então, conforto é muito relativo, tá? Mas tem a ver com as sensações que a gente tem. E talvez, em alguns dias que a gente estava em quarentena, a gente teve sensações, algumas pessoas talvez tiveram sensações boas. Nossa, minha casa tá super top, é meu lar, é aqui que eu me sinto bem, tá tudo redondinho, bonitinho. Mas talvez tiveram pessoas que tiveram uma sensação tipo, sei lá, tá faltando alguma coisa incomoda, né? Parece que tá incompleto, parece que alguma coisa tá faltando. E o objetivo é tentar entender um pouco, né? Lógico que tem a ver um pouco com o momento que a gente está passando, e eu gosto muito de falar sobre isso, porque para mim a arquitetura tem muito a ver com sentimento, com psicologia, com o quanto que o ambiente interfere nos nossos sentimentos. Então, se a gente está num ambiente legal, se a gente está num restaurante que é muito legal, se a gente está numa casa que está decorada, que tem a tua cara, você se sente super bem. Agora, se você está num ambiente, né? Tô falando aqui de uma maneira muito genérica, porque tem muitas coisas que influenciam no conforto e no bem-estar. Odores, cores, odores, cores, cheiros, né? Que a gente estava falando, vegetação influencia, muitas coisas influenciam na sensação de bem-estar. E hoje é uma das coisas que a gente vai resgatar, né? A casa vai passar a ser, no meu entendimento nesse momento, no meu entendimento de impacto do Covid-19 ou da crise ou da quarentena na vida
das pessoas, na casa das pessoas, é o quanto a gente vai voltar a buscar o bem-estar, né? A gente vai voltar a nos sentir seguros em casa. As pessoas vão voltar a procurar isso, porque lá fora a gente não sabe mais onde é que está a segurança. Então, não sei se você também sente isso, mas você pensa, nossa, o meu único lugar seguro é aqui em casa. E aí quando a gente pensa isso, as pessoas vão passar a querer transformar talvez algumas coisas, né? Talvez as pessoas vão passar a querer fazer algumas pequenas mudanças dentro de alguns orçamentos que são possíveis dentro do momento para fazer algumas transformações, né? E eu quero compartilhar algumas com vocês, né? Algumas ideias ou algumas dicas que de repente pode te ajudar nesse momento a passar por esse período onde é um período delicado, né? De diversas transformações, mas que de repente pode ajudar nesse momento. Então, baseado nessa questão de segurança, de privacidade, de conforto, de bem-estar. Até inclusive queria perguntar se alguém busca mais alguma coisa na casa, tipo, nossa, minha casa é o meu lar, mas o que que esse lar representa para você, né? Se quiser colocar aqui, a gente pode ir falando sobre isso durante a live, né? A casa vai passar, né, a significar um lugar de abrigo, não só um lugar de abrigo, né? Durante muito tempo a casa foi a nosso proteção, um lugar de abrigo mesmo, assim, né? Mas agora ela vai passar a ter de novo um sentido, ou mais ainda, um sentido de lar, né? Oi Fran, eu e Nando estamos aqui, a nossa casa é o nosso porto seguro. Sentimos falta de um paisagismo e melhores espaços internos. Isso aí, então vamos ver se a gente consegue ajudar aí, tá, Fran? Se alguém tiver sentindo falta de mais alguma coisa aí, pode me falar. Só vou de vez em quando dar uma olhadinha pro lado, porque quem me conhece sabe que eu adoro escrever, então eu vou anotando tudo que eu penso para poder me organizar, né? Porque a minha mente é cheia de coisas, se eu não me organizo, eu me perco. Então, uma das primeiras coisas que eu queria dizer é que realmente a psicologia e o design de interiores, eles caminham totalmente juntos. Quando eu quero dizer que eles caminham juntos, é porque realmente o ambiente influencia no comportamento das pessoas, tá? Ele influencia na forma de a gente se comportar, na forma de a gente perceber o espaço, na forma de a gente se sentir. Eu usei o exemplo antes de quando a gente vai num restaurante, que o restaurante está bem ambientado, está decorado, tem uma combinação, até tem uma mesa posta bonita, a gente fica, nossa, que legal, vamos ficar mais tempo. Agora, se às vezes é um lugar que não teve esse cuidado, né, que não teve esse cuidado no sentido do ambiente induzir o comportamento das pessoas, a gente acaba às vezes ficando pouco tempo, né? Ai, Fran, que mentira. Claro que eu escrevo um monte, né? Vou te mostrar meu caderninho depois. Então, quando a gente pensa, então, no ambiente induzindo o comportamento das pessoas, né? Isso a gente estuda em neuroarquitetura. Eu ando estudando bastante isso, estou adorando, inclusive, bastante, né? O quanto que o ambiente influencia no comportamento. Uma das primeiras coisas, dicas, estratégias, sei lá, queria falar para vocês tem a ver com cores, né? A Fran falou antes ali que mora numa casa onde as paredes estão praticamente brancas. Cores é uma coisa que custa muito pouco, em proporcional ao custo da sua casa, o custo de uma marcenaria, o custo de você mudar todo o ambiente, comprar um monte de coisa nova, né? Mas cores é uma coisa que tem uma transformação muito grande com um custo muito pequeno. Então, quando eu falo em cores, eu falo assim, às vezes a gente pode mudar uma parede de acordo com a sensação que a gente quer dar para aquele espaço, né? Por exemplo, tons azuis, então, por exemplo, então posso pintar a parede do quarto, né? Vou usar um exemplo. A gente fez isso aqui, né? Meu marido tá me ouvindo, sabe que eu não vou mentir. E eu de vez em quando pinto alguma parede aqui em casa, né? Que a gente tem uma pintada na sala, diferente, na varanda a gente tem uma outra. E o quarto a gente tava enrolando aqui, ó, há um tempão. Quando veio quarentena, eu disse, agora a gente não vai ter como fugir, né? Aí a gente escolheu uma cor. A cor, gente, é muito delicado. A gente compra a cor pelo catálogo, nunca fica 100%, né? A gente vai testando, eu sempre gosto de testar. Mas é uma cor
porque eu queria que desse um pouco mais de conforto, que puxasse um pouco para um tom mais pro bege, assim, suave, ter um pouco de amarelo. Eu já gosto de ousar um pouco nas cores, né? Mas, por exemplo, quem gosta pode usar tons de azul, tons de verde, relaxam. Tons de azul relaxam. Quando o tom de azul é muito escuro, ele puxa para o cinza, assim. Ele é um tom mais frio, ele lembra o preto, que dá uma sobriedade um pouco mais forte, né? Mas se você colocar um tom de azul no quarto ou um tom de verde, fica um tom que relaxa, né? E aí ele cria esse ambiente um pouco mais acolhedor e você sai daquela coisa da parede branca, né? Você sai daquela tudo da mesma cor que não passa energia nenhuma, não passa nenhum tipo de sentimento, eu falo, porque cor passa sentimento, tá? Vermelho, por exemplo, é uma cor que excita, é uma cor que passa essa. Normalmente usa-se em restaurantes, porque tende as pessoas a comerem mais, porque elas ficam mais excitadas, tal. Toda cor tem uma psicologia, né? Fiz um curso há uns. Ai, putz, né? Se a Isabela estiver aí me escutando, mas deve fazer uns 8 anos, eu não tinha Paola ainda, uns 8, 9 anos atrás, que a gente foi para só a psicologia das cores. Então, todas as cores têm um sentido, né? Tem uma combinação de cores que vai passar um objetivo para aquele ambiente. Mas uma solução muito simples é uma cor em uma das paredes e você passa a transformar o ambiente com uma cor, usando cores, né? É um novo tom, vai dar um novo aspecto. Eu sempre falo assim, tinta é uma coisa relativamente barata comparada às outras coisas e você mesmo pode fazer aqui em casa, né? Eu não faço, mas meu marido, a Paola, pinta e tal. Mas é uma coisa que muda o ambiente só mudando a cor, né? De novo, é um custo baixo que dá um efeito, dá uma transformação muito boa, muito rápida, inclusive. Mas você precisa saber, lógico, que cor que você vai colocar, que efeito que você quer causar, né? Como é que você faz para essa transformação acontecer da forma correta. Normalmente, tem que dar uma olhada nas outras cores que estão no ambiente, né? Se estão mais puxando para o cinza, ou se estão mais puxando para tons mais bege, se você realmente quer pôr cor. É uma mega tendência cores, tá? Quem curte um pouco dessas coisas entende de Pantone, a cor do ano. Eu gosto bastante de trabalhar com cores, sabe? Não um arco-íris num projeto, mas eu gosto que ele tenha cor. Eu acho que ele tem mais presença, eu acho que ele tem mais identidade do que quando é uma coisa mais apagada, né? Oi, Mabi! Como fazer o nosso lar aconchegante e produtivo ao mesmo tempo, já que hoje o nosso lar também é o nosso office. Vou falar sobre isso depois um pouquinho, tá? Mas cores, eu acho que é a primeira. Opa, deixa eu só voltar aqui. Cores é a primeira e acho que é a mais impactante, talvez, né, num primeiro momento, que. Oi? Acho que voltou, né? A segunda estratégia ou dica que eu coloquei aqui, que eu acho muito importante também, que tem a ver com essa limpeza que tá todo mundo fazendo. Quem não limpou ainda, quem não fez um 5S aí? Quem fez 5S e arrumou armário, deu uma organizadinha, põe uma mãozinha levantada aí, porque eu acho que quase todo mundo deu uma organizada na casa, né? Deu uma limpada no armário, organizou alguma coisa, já não tem mais nem o que fazer, né? Já organizei tudo, Priscila. Mas além da organização, que seria um primeiro momento, né? Essa coisa do organizado, reciclado, 5S, eu vejo também importante a gente se reconectar. Como antes da quarentena a gente passava pela casa, corria, vinha dormir, sabe? Era aquele negócio que a gente não vivenciava, muitas pessoas não vivenciavam a sua casa. Eu acho que é o momento de se reconectar com a gente e se reconectar com a nossa casa, se reconectar com o nosso lar. Tem lugares que talvez você fazia tempo que não sentava ou não usava e agora você começa, nossa, é muito legal essa varanda, fazia tanto tempo que a gente não sentava aqui, né? Ou talvez você passou a sentar, olhar a sua sala de uma outra maneira, né? A gente passou a curtir um pouco mais os ambientes, né? Então, talvez quando a gente parar, né, e fazer esse exercício de, tipo, refletir sobre o que faz sentido e o que é importante dentro da tua casa,
às vezes mudar uma coisa de lugar, sabe? Mudar um móvel de lugar. Vamos tentar colocar essa poltrona no outro para ver se não fica melhor. Vamos tentar trocar essa mesa de posição para ver se não faz mais sentido. A gente trocou aqui a cama umas 2, 3 noites de posição. Depois a gente mudou de volta. Mas fez teste, sabe? Porque eu acho que a gente tem que perceber, né? Perceber, parar, observar, né? Tomar o cuidado com o aqui e agora. E essa quarentena faz a gente ter teoricamente um pouquinho mais de tempo para fazer isso, né? Então valorizar alguns cantos, de repente criar um cantinho que talvez você não tinha. Nossa, achei tão legal aqui, talvez um cantinho para ler, né? Ou como a Fran falou aí, um espaço para ter um paisagismo. De repente isso pode virar um hobby, né? Não quer dizer que você vai contratar 50 pessoas ou 10 pessoas para fazer isso. De repente é um próprio hobby que pode fazer você se reconectar com o teu lar, né? Pode ser um hobby, se você gosta disso, um hobby de horta. Putz, sempre quis fazer uma horta, nunca tive tempo. Agora é o momento, talvez, que você possa fazer isso, né? Agora pode ser que é o momento que você possa ser interessante criar esses novos ambientes, né? Além de ser o espaço, o momento de arrumar os ambientes, observar objetos, né? Às vezes a gente tem vasos ou quadros ou porta-retrato que, se você colocar num outro lugar, ele pode ter um outro significado. Se você mudar o vaso... Voltou? Vocês estão me ouvindo? Parecia que aqui para mim deu uma falha de conexão. Se você mudar de repente as coisas de lugar, pode ser uma alternativa, né? Testar de outro jeito, porque não é só o home office, né? A Mabi falou aí do home office. Claro, muitas pessoas estão trabalhando e morando na mesma casa, né? Mas não é só o home office, não é só a gente trabalhar em casa, é a gente trabalhar e estudar, é trabalhar e cozinhar, é trabalhar e tá todo mundo dentro de casa 8 horas por dia, né? Ou mais horas por dia ou menos, mas enfim, é se conectar de novo com esse espaço, né? Tem coisas que eu acho que vão ser espaços que vão ser mais valorizados, e talvez tenha espaços que você vai, nossa, eu nem precisava disso tudo aqui, né? Esse quarto aqui quase não tem mais função, eu posso diminuir, eu posso fazer alguma outra coisa. Então, essa é uma questão, assim, de se reconectar e talvez fazer testes de trocar, né? Eu gosto de falar dessa coisa de testes, assim, às vezes a gente fica muito apegado àquele quadro naquele lugar. Se a gente trocar ele de lugar, ele talvez possa fazer outro sentido, né? Essas prateleirinhas aqui que eu coloquei para montar meu home office, que eu tava precisando montar já faz 1 ano, e a quarentena me obrigou a montar, são prateleirinhas que estavam aqui, que eu já queria botar faz tempo e nunca coloquei. Esse quadro estava lá na sala, eu trouxe para cá agora, talvez depois eu leve para lá, né? Então a gente está trocando as coisas, eu troco um pouco para ver se aonde que fica melhor, né? E daí às vezes parece que você tem coisas novas e na verdade você nem precisou comprar coisas novas, você só trocou de lugar, né? Porque na verdade o grande sentido de a gente mexer nos ambientes, de a gente transformar, é que eles nos deem uma sensação de felicidade, né? A gente já tá triste de não poder sair, já tá triste pela situação econômica, já tá triste pelo um monte de coisa. Então, a gente mexer, resolver, melhorar um pouco o ambiente de casa para nos dar uma sensação de felicidade, né? Nos dar uma sensação de conforto, de qualidade de vida. É esse mesmo o objetivo. Aí o terceiro item que eu separei, que eu já estava, né, ele tem um pouco a ver com o item anterior, que é de se reconectar com espaços, é de decoração, né? Então, trocar algumas coisas de lugar, ou uma coisa que eu achei bem legal, que eu já me peguei fazendo também, eu tenho muitos porta-retratos, eu não sei quem gosta de ter quadros porta-retrato, né? Principalmente nesse momento agora eu quero falar de porta-retrato. Você pode, de repente, abrir aquela caixa, né? E dar uma trocada nas fotos, que, putz, tem impresso, tem lá, deu 3 anos a mesma foto pendurada aqui. De repente, só trocando as fotos, já dá, além da reconexão com a sua casa, vai sentar, dar uma olhada naquelas fotos, relembrar, né? Vai dar uma sensação de momentos felizes, colocar esses momentos felizes diferentes no porta-retrato, na parede, né? Num painel de cortiça, trocar de vez em quando, isso pode
contribuir, tá? Porque isso ativa hormônios, ativa os hormônios da felicidade, então você acaba olhando aquelas imagens, você acaba ficando feliz e além disso contribui para sua casa ficar um pouco diferente, para sua casa ficar mais bonita, né? Então traz boas lembranças, traz sorrisos, né? E dá uma renovada na casa, né? Dá uma renovada. Imagina você troca essa imagem aqui por outro quadro, troca ele de lugar ainda, parece que você foi às compras, sem ter ido às compras. Claro que, né, o exercício de ir testando, colocando de um lado, coloca para outro. Para mim isso é muito simples, talvez para você seja, nossa, mas Priscila, como é que eu vou saber se ficou bonito ou não? O objetivo aqui não é necessariamente para isso ficar melhor ou pior, ou mais bonito ou não. É só para te dar essa sensação de ter mudado, né? E aí você vai testando, daqui a pouco você vai achar o lugarzinho certo para aquela peça, né, de decoração, ou o lugar certo daquele quadro. Essa é Pode escolher algumas imagens que você sempre gostou, mandar emoldurar e aí você pode trazer para tua casa. Nossa, tirei uma foto de um pôr do sol na praia, muito legal, e nunca mandei revelar, porque essa coisa de a gente ter todas as nossas fotos no celular é bom, né? Mas como diz minha mãe, é ruim também, porque a gente não vê nada. Então, talvez parar, dar uma olhada, que foto, nossa, vamos colocar aqui uma parede, uma foto que a gente gosta bastante, que a gente nunca teve tempo. Então, em vez de você comprar um quadro em algum lugar, que talvez, poxa, nesse momento você não está afim de gastar esse dinheiro, você pode mandar revelar uma foto, emoldurar, né? Mandar emoldurar, que a relação custo-benefício, teoricamente, sempre fica mais acessível. E você tem um novo quadro, um novo espaço e ainda personalizado. Eu gosto muito disso quando eu faço os projetos, de usar imagens que têm conexão com as pessoas, né? Por mais que às vezes eu vou comprar num site, né, numa loja e tal, mas se a pessoa tem essas imagens, se ela tem alguns quadros que são dela, que ela gosta, eu gosto de trabalhar isso. Eu mudo de lugar, coloco numa outra disposição, mas eu tento usar essas que têm algum apego emocional, né? Então talvez eu gosto disso, assim, porque tem mais a identidade, tem conexão. Não é um negócio que eu entrei num site, comprei um quadro e coloquei lá no projeto do cliente sem ele gostar ou não daquilo. Então, é uma coisa que eu uso nos projetos, eu incentivo meus clientes a fazer, né? Eu gosto de trabalhar com projetos que têm o emocional, né? Que tem a conexão emocional, porque eu acho que se o cliente está conectado, se ele está colocando coisas que para ele gosta, se ele tem um apego emocional nisso, tende a permanecer, tende a ter mais tempo, né? Tende a ter mais durabilidade aquela ideia. Mas independente disso, né, você pode fazer você mesmo, pensar, lembrar de uma história legal, achar uma foto disso e colocar no... Oi, Bruno. Colocar um quadro disso, né? Moldurar, ou você pode até imprimir só num papel muito resistente. Tem um quadro aqui, agora eu não sei onde é que eu coloquei, né? Não sei onde é que eu coloquei, mas que eu ganhei do meu irmão, né, da Mabi. Eu nem mandei emoldurar ainda, mas ele tá aqui, tá fixado aqui. Agora eu tirei porque ele tava dando muito reflexo. Mas é a ideia de a gente colocar identidade, aproveite esse tempo, dê uma olhada nas fotos, né? Crie essas memórias para daqui a um tempo essa fase a gente ter memórias boas também dessa fase. E não só memórias, ter memórias afetivas criadas, né? Tipo, aprendi a cozinhar, tô usando, mas criar também uma casa com mais memórias. Eu acredito muito nisso. Boa noite, Nivaldo, seja bem-vindo. Outra coisa que eu acho essencial, que a gente faz bastante aqui em casa, eu acho que grande parte das pessoas estão fazendo isso por questão de saúde, mas é abrir a casa, é ventilar, sabe? Não falando aqui por questão de higiene, de vírus, enfim, mas por uma questão de ventilar mesmo, de trocar energia, de trocar o ar. Só fazendo isso também, às vezes a energia da casa já muda, né? Quando a gente abre uma janela, quando a gente deixa entrar a luz natural, circula o ar. Eu acredito demais nisso, eu acho que a gente tem que cada vez mais incentivar, projetar, considerando a iluminação e a ventilação natural, senão daqui a pouco a gente está projetando, achando que o ar-condicionado é a nossa única forma. Eu não gosto disso, né? Eu não aplico isso nos projetos que a gente
desenvolve no escritório. Mas nesse momento parece uma dica bem boba, assim, né? Talvez bem simples, mas de vez em quando a gente, na correria, pode voltar a esquecer. Esses dias eu estava fazendo uma live de outros assuntos, mas eu falei assim, o que a gente aprende na quarentena, o que aprende na quarentena fica para a vida. Então abrir janela, levantar a cortina, deixar ventilar, esse hábito quem não tem por um acaso, que aprendeu na quarentena por causa de higiene, de limpeza, de saúde, que fique para a vida, né? Porque isso a gente aprende por diversas razões, que além de ser, né, ser saudável, troca a energia, troca o ambiente, enfim. Fran, adoro esses detalhes emocionais, dão muita vida para um lar, gosto de significado nas decorações. Eu adoro significados. Tanto que eu gosto assim, de repente você pode criar juntar tudo que você tem, que às vezes talvez até tá guardado, e fazer uma prateleira de recordações, né? Vamos criar aqui o cantinho das recordações. E isso é uma coisa que você pode, de novo, muda de lugar, dispõe de outra maneira e pode dar outra, você vai olhar com mais carinho, né? Você fala, nossa, eu fiz isso aqui na quarentena, foi tão bom. Criei um outro ambiente, assim, né? E nesse momento aqui ainda tô falando de coisas quase sem gasto, né? Ou gastos muito mínimos. Isso sem contar, assim, tem muita coisa, gente, que tá, lojas, sites que estão em liquidação, que se você puder, tiver condições e quiser, é o momento ideal para você fazer algumas renovações. Você não precisa renovar a casa inteira, né? Mas de algum ambiente que talvez te incomoda mais, pode ser uma forma de você investir nesse momento, né? Então, alguma coisa, algum espaço, né? Pode ser uma pintura, pode ser um papel de parede em um espaço, pode ser um adesivo de parede, pode ser um objeto de decoração que você não tem, mas, putz, achei tão bonito, entrei no site, agora as coisas tão boas, né? Durante um tempo elas vão estar também. Então, pode ser um momento para você conseguir comprar, às vezes, uma coisa que você está namorando e ficou adiando há um tempo, pode ser um momento para isso também. Aí eu coloquei aqui um item que eu acho super importante, que algumas pessoas já citaram, né? Ter plantas, ter vegetação, ter o verde dentro de casa. Isso é uma coisa que se tinha muitos anos atrás, aí saiu, não é nem de moda, as pessoas passaram a tirar por causa de manutenção, porque é difícil, tiveram uma rotina, né? As pessoas normalmente hoje têm uma rotina de sair de casa, só volta para dormir, mas o verde traz para dentro de casa uma qualidade, né? Ele traz esse frescor da natureza, ele traz uma sensação de calma pela própria vegetação e pela cor do verde. Eu tenho me exercitado porque eu gosto muito do verde pessoalmente. E eu tô começando a praticar colocando ele em alguns projetos e tem ficado muito legais, assim, sabe? A gente fez agora um recente, uma parede de fundo verde, todo ele depois como se fosse uma parede verde para colocar vasos pendurados para servir como uma parede verde mesmo, assim, mas vasos que eu posso tirar, fazer uma manutenção. Eu não sou muito a favor daquelas paredes verdes de difícil manutenção, né? Eu gosto e sou a favor de itens que eu posso tirar, colocar, fazer manutenção, trocar, que eu possa dar essas novas perspectivas. Eu não gosto de projetos que criam aquela sensação de estática, que eu não vou mudar nunca mais, né? Então eu gosto dessa possibilidade de você poder mudar os espaços sem muito custo, sem um grande impacto. Então, quando eu coloco suportes, a pessoa pode trocar os vasos de lugar, né? Quando eu coloco uma prateleira, eu posso trocar as coisas de lugar. Eu tenho usado muito esse efeito de, claro, pendurar, mas também apoiar também é legal. Você pode trocar, esse vasinho que está aqui agora pode estar aqui em cima depois, né? Então você vai trocando os espaços trocando as coisas com mais facilidade. Então, pode ser, claro, pode ser uma vegetação artificial, pode, né? Mas assim, ela não tem o mesmo efeito de uma natural. Quem não sabe ou não tem habilidade de cuidar que nem eu, né? Pode partir para alguma coisa mais artificial, mas tem muita vegetação que é de fácil manutenção, que você pode, né,
botar dentro de casa. Daí aos poucos você põe lá com um cachepô de rodinha que você pode levar para fora, ou num vaso que ele pode ser colocado em cima de uma estante, de vez em quando você leva para a varanda para fazer uma manutenção, para pegar um sol, né? Mas a vegetação traz essa coisa de, principalmente, quem mora em casa tem, mas principalmente quem mora em apartamento está mais afastado da natureza, né? Está mais afastado da vegetação, não é? Eu saio da porta e eu já tenho a grama, né? Essa é uma das grandes diferenças de morar em apartamento e morar em casa que eu falo, né? É secar a roupa de cama e botar o pé na grama. Oxe, até rimou, dá pra usar. Sim, é espécies mais resistentes, né? Então, se você quiser, compre espécies que são mais resistentes, que têm essa durabilidade, que têm menos manutenção, né? Para você colocar dentro de casa para criar esse ambiente mais acolhedor. Isso vai voltar, na verdade já voltou como tendência de decoração, né? Já voltou, já faz uns 2, 3 anos aí, vamos lá falar em anos. Mas agora nós estamos falando assim em questão de conforto mesmo, né? Ela resgata, ela traz de volta esse contato com a natureza, com o fora de casa, que principalmente quem mora em apartamento não está podendo ter ou está tendo menos, né? Então pode ser um caminho também. Já falei sobre a organização da casa, que eu acho que é o que menos eu preciso falar, porque, né, provavelmente quem está assistindo aqui já organizou, já limpou, já fez o que tinha que fazer, né? Normalmente as sem flor, né, pretendem ser mais fáceis, assim, o verde, né, o verde sem flor. Normalmente é mais fácil, eu não sou a pessoa mais especialista de nomes, mas normalmente os verdes, de forma geral, os verdes sem flor, eles resistem melhor a dentro de casa, mas numa floricultura você vai lá, pergunta, depende do tamanho, porque depende do tamanho, onde é que você quer pôr, né? Como é que é o seu nível de cuidado, ou qual é o seu nível de habilidade, porque o meu é baixo nesse sentido, né? Quem salva as plantas aqui em casa é meu marido, e quando o negócio fica feio, vai lá para a mãe e para o pai, né? Mas a gente tem, e quando não tem, agora um tempo a gente estava sem, parece que tá faltando alguma coisa. Então, de repente, você pega uma, duas, vai lá, compra, ou pega da casa de alguém e coloca dentro de casa, sabe? A vegetação traz essa calma, sabe? Essa introspecção que a gente no final tá precisando, né? Principalmente depois de nós, né? Todos aqui estão mais de 30 dias em quarentena, trabalhando ou não, home office ou não. É um período tenso, já foram 30 dias, sabe-se lá Deus quantos mais a gente vai ter nesse período. Então a gente precisa ter coisas que nos ajudem, né? Alguns elementos que nos ajudem a trazer a calma e a introspecção. Um que eu acho muito legal e que aqui em casa eu sempre uso é usar a aromaterapia, né? Então, um incenso, gotinhas, né? Óleos essenciais, naqueles vaporizadores. Você pode ter velas que deem que trazem um odor, um cheiro, né? Mais para trazer uma atmosfera de relaxamento, de acolhimento, um ambiente mais meditativo, mesmo que você não é da meditação, né? Mesmo que você não é desse apego, mas isso ajuda o nosso inconsciente, né? Ajuda o nosso cérebro e ajuda as nossas relações. Então, eu também adoro aromas em casa. Então, Bruno, super fã da saboneteria, sou cliente já há anos, então super curto. É uma loja lá em Blumenau, a gente tem no banheiro, tem na sala, né? Dá uma renovada, dá essa atmosfera diferente, né? Então, são alguns cuidados que a gente pode ter para que o nosso ambiente, para que a nossa casa, nesse momento, coisas sem grandes investimentos, às vezes é só a gente tomar algum cuidado ou ter uma rotina, né? Ah, beleza, agora eu vou acender o incenso, né? Ah, agora eu vou lá, vou dar uma renovada em algum espaço. Escolher, e pode virar até, como a Fran falou, um momento do casal se conectar, ou da família, né? De dar uma relaxada, de criar novas rotinas para esse novo ciclo, né? Esse novo período. Então, às vezes, algumas pequenas coisas podem trazer grandes resultados nesse momento. A gente não está falando aqui de fazer um projeto, eu estou falando de algumas coisas que você mesmo
pode mudar na sua casa, né, no seu ambiente, e que daí isso de repente pode ser até no teu ambiente de trabalho, porque os ambientes de trabalho também vão ter que ser revistos. Então, a vegetação também vai ter que estar no ambiente corporativo, vai ter que estar nas lojas, né? A aromaterapia já é usada nas lojas para ela criar uma identidade de venda, né? Tem o cheiro de loja X, tem o cheiro da loja Y, né? Então, isso são coisas que é o cuidado do ambiente, né? São as cores, são a aromaterapia, é a vegetação, é os quadros, é a ambientação, é a decoração, que podem ajudar você a fazer algumas transformações na tua casa. Gente, alguém tem alguma... Deixa eu dar uma olhada aqui se surgiu algum comentário, alguma dúvida. Então, alguns detalhes emocionais a gente já falou. Aromas. Oi, Dini. Na ginestética, o cheirinho, todo mundo tem isso, né? Então, por que a nossa casa não pode ter o nosso cheirinho, né? Você não pode criar um cheiro que é, né? Ou ter um cheiro que é da sua casa. Então, isso passa a criar novas referências, pode criar novas identidades, né? Então, às vezes, escolher um espaço, você pode escolher um espaço para fazer algumas transformações, algumas mudanças, né, pequenas, uma cor, um quadro, uma prateleira. Falei antes, tem muita coisa disponível online hoje em dia, você pode comprar uma prateleira, você pode comprar tinta, pintar sozinho. Isso pode acabar sendo um momento de conexão, né? Pode ser aquele momento de, nossa, isso me relaxa, então eu vou pintar a parede porque isso me relaxa, ou vou dar uma decorada aqui, vou mudar as coisas de lugar, achar uma imagem, né? Fazer um quadro, pintar. Às vezes a gente tá aqui eu peguei uns desenhos e uns quadros da Paola, uns desenhos da minha filha Paola, coloquei nos quadrinhos e foi lá para a sala, então ficou o espacinho onde a gente coloca a historinha dela. Então tem essa conexão, sem grandes, né, investimentos, sem grandes custos. Lógico que você pode, com o tempo, né, isso pode virar uma consultoria, isso pode virar... não precisa necessariamente virar algo super elaborado, né? Às vezes uma consultoria para mudar um espaço, uma coisa que você pode ter uma ideia e depois ir executando aos poucos, pode ser uma coisa legal que a gente oferece no escritório, mas o objetivo aqui foi compartilhar algumas ideias que você possa aplicar na sua casa, né? Que você possa criar uma conexão nesse momento onde as pessoas estão falando em conexão com pessoas, de um autoconhecimento, de uma visão melhor de você mesmo, mas que você crie isso também com a sua casa, né? Que você pare, curta a sua casa. Então, de repente, já que a gente gosta tanto de assistir televisão, vamos ter aqui, criar um espacinho com almofadas melhores, com uma mantinha, né? Que a gente possa aqui curtir esse nosso momento, né? Curtir. A gente vem usando... Outra coisa que eu acho muito legal é realmente, vamos jantar, né? Então, a gente janta, não é todo dia, mas a gente janta, põe a mesa, coloca bonito, um suplá, um jogo americano, coloca um guardanapo, usa o copo, né? Usa as coisas que a gente tem na nossa casa, né? Usufrui das coisas que a gente tem em casa e com o que você tem, né? Não importa se não importa o tipo da louça ou o tipo do guardanapo, mas faz com que aquele fato de você estar em casa, curtir a casa mesmo, assim, né? Essa é a ideia, né? Essa é a ideia de a gente se reconectar com a nossa casa, né? De um novo olhar e um novo sentimento para esse espaço que, na minha percepção, ele vai por muito tempo ser o nosso porto seguro. Eu comecei a live falando sobre isso, né? E eu acho importante a gente falar sobre isso de novo. Porque mesmo que os lugares foram liberados, a gente vai sair, a gente vai no restaurante, mas vai demorar pro todo voltar a ser o normal, né? E até onde é que isso vai ser o normal? Então a nossa casa por muito tempo vai ser o nosso ambiente seguro, a nossa casa vai ser o nosso conforto, né? Vai ser, aqui eu sei o que está acontecendo, aqui está limpo, aqui está seguro, aqui está... Então, é um processo de reconexão. Muitas pessoas talvez já faziam isso, muitas pessoas já tinham hábitos dentro de casa de curtir a casa, né? Se já tinham, talvez é o momento de criar outros lugares, né? O cantinho do paisagismo, né?
de criar um novo hobby, de dar uma olhada com mais cuidado para algum espaço, mas eu falo sempre em evolução. Então, se você já curtia a sua casa, de repente você está curtindo mais, isso vai contribuir para a nossa saúde física e mental, porque realmente é cientificamente comprovado que o ambiente contribui para o nosso comportamento. Então, se às vezes a gente está em casa, né, e está se sentindo agoniado, pode ser, né, um estresse do trabalho, mas às vezes pode ser que falta alguma coisa na nossa casa para que ela seja realmente um lar, para que a gente se sinta realmente confortável, né? Eu espero que a sua casa realmente seja um lar, que você se sinta num porto seguro nela, e se alguma coisa está faltando, que você aproveite esse momento que está se repensando em tudo para repensar alguma coisa na sua casa. Alguém quer me perguntar, quer alguma ideia de algum espaço, quer alguma pergunta, tem alguma pergunta aí, pode me passando aqui, pode escrever aí que eu tô super disponível aí para responder, né? Até separei aqui para falar um pouco mais sobre cores, se alguém tiver interesse. As cores, existem vários estudos sobre cores, né? Mas cores também tem muito a ver com o nosso estado de espírito, né? Tem isso na moda, né? Se a Tia Justa estiver ainda aí, tem a ver com a moda, tem a ver com o que a gente se identifica melhor, tem a ver com... Na moda tem isso, né? Tem o que nos valoriza. E na casa também tem isso, né? Com o que combina, mas as cores também têm o que elas passam, né? A influência do que elas passam, né? Então, eu penso, eu provavelmente vou fazer uma live essa semana ainda, só falando sobre isso, falando sobre o quanto as cores influenciam no nosso comportamento, tanto no comercial quanto no residencial, né? Lembrei de uma coisa, antes de eu falar, Fran, tem um mezanino que transformei no meu escritório, é isso aí, eu transformei um quarto no escritório. A Mabi, no começo da live, me falou como a gente transformar, deixa eu até voltar aqui para a pergunta dela, como a gente transformar, vamos ver se eu volto aqui, como transformar o nosso lar aconchegante e produtivo ao mesmo tempo, né, já que nosso lar também é um office. Ter o espaço definido da onde você vai trabalhar e da onde é o teu espaço de casa, vamos dizer assim, ajuda bastante, Mabi. Aqui é a nossa, por mais, né, conhecendo o caso de vocês, que é um espaço pequenininho, é um espaço que não, né, não tem muitos cômodos, então é aqui, mas é aqui que a gente trabalha e é aqui que é o nosso lar. Então, ter o espaço aqui a gente trabalha e lá é a sala, ajuda bastante, tá? Porque às vezes as pessoas transformam, é mais difícil quando a gente transforma a sala de jantar num home office, né? Então começa a ficar mais difícil quando a gente acaba transformando tudo isso. Mas quando eu tenho um espaço onde eu consigo, aqui é o home, aqui é onde eu trabalho e aqui é onde eu moro, né? Onde é o meu espaço de aconchego, ficou um pouco mais fácil. Né? Então, de repente, assim, puxa, aqui é comprar ou criar um espaço que é onde você trabalha, né? Mesmo que ainda seja uma coisa adaptada muitas vezes, né? Lógico, fora questões de ergonomia, fora ter as coisas um pouco organizadas. Eu gosto muito de usar como exemplo, se você não tem um espaço muito fechado, muito separado de home, se ele é uma coisa meio integrada, você ter algum armarinho, alguma gaveta, onde meio que você consegue guardar as coisas, né, para si, agora não estou trabalhando, então só tá ali o teu computador, não tá aquela bagunça. Eu, como não consigo fazer isso, tive que adaptar um lugar um pouco separado, né, porque eu sou meio espaçosa, então eu vou ocupando os espaços, não daria para eu criar o meu home na sala de jantar, porque ela ia ficar a mesa inteira ocupada. Mas isso é uma forma de a gente criar, né? Criar rotinas para agora que a gente está trabalhando em casa e morando. Eu acho que a rotina é importante, né? Então agora eu trabalho, agora eu tô em casa, então isso também é difícil, né? É mais complicado, principalmente para quem não tinha o hábito disso, mas pode ajudar. Mas, e eu vejo assim, ó, na hora da composição dos móveis, não comprar nada muito diferente. Eu venho optando muito nos meus projetos, tanto residenciais quanto comercial,
compra de móveis prontos. Eu uso a marcenaria, mas quando eu não tenho outra alternativa. Porque hoje, móveis prontos que eu digo é que você vai no site, numa loja, você compra ele, né? Seja pronta entrega ou encomenda, mas ele tem ali medidas padrões, né? E ele já tem cores mais padrões, não é aquele móvel, por exemplo, de home office que parece um escritório, sabe aquele cinza que antigamente a gente comprava, que era aquele cinza, mesa de escritório cinza? Então optar por talvez cores que remetam à madeira, né, que tragam já esse conforto que tem um pouco a ver com a casa. Não comprar móveis ou usar móveis de escritório dentro do teu home office na sala, por exemplo, né? Tentar aproveitar móveis que você já tem, que fique mais integrado com a casa. Mas aí cada caso é um caso, né? Cada situação é uma situação. A Fã escreveu aqui: para não misturar, optei em centralizar no mezanino, que fica numa área externa, só não sei que cor podia melhorar, é branco demais. Normalmente, cores que a gente, lugares que a gente quer usar um pouco mais, depende um pouco do trabalho que você tem, né? Se você precisa de mais concentração ou mais criatividade. Eu, por exemplo, o meu ambiente de trabalho é um ambiente que precisa ser muito criativo. Então, ele deveria ter, aqui eu ainda não arrumei aqui em casa, mas tons, por exemplo, um pouco mais amarelados. Porque o amarelo, ele te deixa com a mente mais aberta, a mente mais ativa. Ele instiga a criatividade. Isso não quer dizer que você vai pintar a parede de amarelo. Hoje existem ocres muito bonitos, né? Existem tons de bege. Não é o amarelo, eu falo assim, eu sou suspeita porque eu tenho tons de amarelo que eu não gosto nada. Mas o amarelo que vem pro ocre, o amarelo que puxa, que não é o dourado aqui de trás, ele tem até madeiras que lembram, né? Revestimentos amadeirados claros que lembram esse amarelo ocre. Então, ele te deixa com a mente mais aberta, né? Então, agora, por exemplo, assim, se eu já tenho uma atividade muito estressante, eu preciso me acalmar, né? Talvez, putz, eu vou trabalhar aqui, mas eu preciso estar extremamente calma. Olha só, financeiro, contabilidade pura, concentração total. Então, às vezes, você precisa ter uma concentração elevada. O verde é uma cor que ele te acalma. Não sei se talvez teria... deixa eu dar uma consultada aqui só pra gente lembrar um pouco. Mas o verde, mais que o próximo, o laranja pode ser... Vamos dar uma olhada aqui. A gente pode usar... Pode usar, tô pensando aqui um pouco. Pode ser tons de verde, mas eu vou até pesquisar um pouco melhor, porque às vezes tem já algumas pesquisas que dizem exatamente cores relacionadas à alta concentração, para a contabilidade. Te mando depois, até vou postar aqui depois, daí todo mundo dá uma olhada, mas vou te marcar, Fran. Mas assim, o verde é uma cor que é calma, tá? Roxo é mais para atividades artísticas, lilás, roxo. O cinza é uma cor que... alta concentração, a gente pode... o branco, ele induz a ordem e organização, que na verdade é uma cor que pode te ajudar, só que não usando cor demais. Marinho, cobalto, petróleo, pode ser. O azul também, ele traz um pouco de paz, serenidade, repouso. Pode ser que seja uma cor. Vou dar uma pesquisada um pouco mais, lembrando agora do teu caso específico, mas eu acho que o azul, agora lembrando a dica do Bruno, o azul pode ser uma cor, ele traz serenidade, né? Ele traz, não usando ele no mais escuro, como ele falou aqui, pode ser. Eu tava pensando nele no claro, daí eu achava que eu penso que ele não traria esse efeito, mas eu acho que como escuro ele pode dar uma sensação de mais concentração, de mais plenitude, assim, pode ser um caminho. Mas tem que fazer sentido também, sabe? Eu acho que tem a psicologia da cor, mas se você odeia azul, você não pode pintar de azul, sabe? Agora fazendo um parênteses. Então eu uso a psicologia das cores, mas ao mesmo tempo eu gosto também de primeiro pesquisar um pouco as cores que as pessoas têm preferência, sabe? Porque eu acho que dá pra gente adaptar um pouco. Porque não faz sentido você também estar olhando para uma cor ou estar num espaço onde você não curte aquilo, né? Às vezes isso pode estar de maneira sutil, né? Tem um pouco
de Feng Shui, assim, a gente pode colocar isso de maneira mais sutil no ambiente, mas é por aí, psicodinâmica das cores. Agora nós vamos começar a ficar fundo aí, né, Bruno? Vamos parar por aqui pra gente não ir tão fundo no assunto, mas é por aí. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. A ideia foi compartilhar algumas ideias. Espero que vocês, se fizer sentido, apliquem algumas coisas aí nas casas, nos lares de vocês. E a gente vai postar mais lives aí, vai fazer mais assuntos que eu penso que possa ajudar, possa contribuir. Nesse momento onde a gente precisa aí de novas ideias, né, novos insights, para a gente passar por esse período com mais clareza, né, com mais calma. E que... O seu Ivo tá no Instagram! Oi, pai! Que a gente possa passar por essa fase aí mais tranquilo, mais sereno. Beijos a todos, fiquem ligados, teremos mais novidades. Beijo, tia Jussa, beijo, Fran, beijo a todos. E a gente, sempre que eu puder, eu vou passar por aqui e tentar contribuir com alguma coisa, porque eu também entendo que se eu contribuo, eu também estou crescendo. E a gente não pode ficar com tudo pra gente aqui, tá? Beijo, gente, até a próxima. Fiquem bem, ótima semana.